Vamos continuar, meus alunos? Verbo ou adjetivo colocados antes do substantivo. Chegam a ser irritantes esses erros. Nada de falar que chega a ser irritantes, porque esses erros é o ponto principal. Chegam, o que chegam? Esses erros. Mas esses erros são o quê? São irritantes, então tem de concordar. Muitos, pela anteposição ao substantivo, deixam o verbo, deixam o verbo no singular. Então, erra se você falar chega a ser irritante esses erros. Se esses erros traz o núcleo no plural, erros, todos os vocábulos relacionados a esse substantivo têm de seguir também essa pluralização e gênero, se for flexionado em gênero. Chegam a ser irritantes, esses erros é a redação correta. Caberão ao lateral as cobranças de escanteios. Caberão as cobranças caberão. Nada de caberá. Fique atento com essa estrutura. Fique atento a essa estrutura, porque é claro que a tendência é você começar no singular, começar no masculino, a sua estrutura frasal. Mas lembre que quem manda é sujeito e substantivo. Núcleo do sujeito distante do verbo. Outro problema. Quando o sujeito está coladinho ao verbo, reina uma paz. Maria foi, Maria e João foram. Mas quando há um afastamento, meu aluno, quando o núcleo do sujeito está distante do verbo, existe uma tendência a fazer o verbo concordar com as palavras próximas a ele e não com o que dirige a concordância. Lembre, nós não estamos trabalhando a concordância verbal, é nominal. Só que há momentos que o afastamento do verbo e do sujeito faz que esse sujeito não concorde com o sujeito, faz com que esse verbo não concorde com o sujeito, e sim concorde com outras classes gramaticais que funcionam como determinantes. Mais uma vez, quando o núcleo do sujeito está distante do verbo, existe uma tendência a fazer o verbo concordar com as palavras próximas a ele e não com a que dirige a concordância. Vamos para o exemplo. Os preparativos para a criação do novo bairro já estava concluído. Olha aí. Estava concluído, mas não são os preparativos? E aí? Se os preparativos para a criação do novo bairro já estava concluído, você concorda que há um problema? Cláudia, qual o problema? Primeiro, localize o verbo, estava. Depois, localize o sujeito. O que estava concluído? Os preparativos para a criação do novo bairro. Você concorda que é um sujeito longo? É um sujeito longo porque ele é constituído por várias palavras, mas só há um núcleo, preparativos. Foram eles que agora estão conclusos. E preparativos é um núcleo no plural, masculino plural. Isso quer dizer, se o núcleo do sujeito está no plural, deve o verbo, que com ele concorda, aparecer também no plural. Deve o adjetivo, que com ele concorda, também aparecer no masculino plural. E foi isso que nós verificamos? Os preparativos para a criação do novo bairro já estava concluído? Não pode. O que aconteceu foi um erro comum. Quem produziu o texto sentiu-se influenciado por novo bairro, que está no singular. Mas isso não pode. Determinante não manda em verbo. Quem manda em verbo é núcleo de sujeito.
Então, a redação correta, os preparativos para a criação do novo bairro já estavam concluídos. E concluídos, por ser adjetivo, segue essa batida. Nada de concordar com novo bairro, porque é uma contaminação que gera erro de concordância. A presença da expressão novo bairro próxima, porque é a expressão próxima ao verbo, deslocou a concordância do núcleo do sujeito preparativos. Cláudia, esse deslocamento pode? Claro que não. Então, qual é o certo? Os preparativos para a criação do novo bairro já estavam concluídos. Desta forma, você aciona a concordância verbal e a concordância nominal simultaneamente. Porque, ao localizar o núcleo do sujeito, preparativos, você descobre que o verbo não estava no plural e tende a aparecer no plural. Descobre que concluídos, por ser um particípio, representam um adjetivo e esse tem de concordar com o núcleo substantivo. Ficou claro isso, meu aluno? Eu peço para que você fique atento, primeiro, com esses sujeitos constituídos por muitas palavras. E outra preocupação, cuidado com o sujeito deslocado. Cantaram uma linda canção de Natal no último domingo no shopping as crianças. Olha o que aconteceu. O sujeito que deveria ter aparecido lá no início da oração, na cabeceira oracional, ele foi deslocado e jogado lá para o final. Muitos acabam errando, porque o sujeito não estando perto do verbo, o candidato que prepara a redação negligencia, fica desatento. Não só o verbo, como o adjetivo também pode aparecer longe do sujeito. E isso não quer dizer que ele não deva obediências ao sujeito. Reinando a paz, tudo azul, posso avançar? Mais informações. As execuções determinadas por partidos clandestinos na década de 70 eram uma verdade incontestável. E aí, Cláudia, eram. Está certo ou errado? Certíssimo. Nós não podemos, pelo afastamento do núcleo do sujeito, errarmos nas concordâncias. Então, se você pensou no texto as execuções determinadas por partidos clandestinos na década de 70 era, não pode. No comum, quando nós singularizamos o verbo por influência. Nesse caso, a influência foi na expressão década de 70, que por estar no singular e por estar mais perto do verbo, acaba influenciando o desatento. Verbo concorda com o sujeito, e o sujeito é as execuções e ponto final. Núcleo, execuções, e é ela que manda. Muito bem, Cláudia, avançando. O corpo de jurados convocados pelas escolas considerou. Nada de falar consideraram. Então, esse corpo de jurados convocados pela escola considerou os sambas fracos. Cláudia, por que alguns pluralizam o verbo? Falando, o corpo de jurados convocados pelas escolas consideraram. Meu aluno, alguns pluralizam porque são influenciados por jurados, né? A aproximação do verbo com a palavra jurados faz com que o candidato pense que o verbo tem de seguir esse plural, mas ele esquece de função sintática, né? Quem manda em verbo não é adjunta de nominal, quem manda em verbo é sujeito. O corpo de jurados, o núcleo é corpo, o núcleo do sujeito é a palavra corpo, e essa está no masculino singular, levando o verbo também para a terceira pessoa do singular.
Muito bem? As observações que eu quero que você registre para não cair no mesmo erro. Veja mais alguns casos. A lista dos amigos que estavam ausentes provocou espanto. Por que provocou e não provocaram? O que provocou espanto? A lista dos amigos. Ah, ok. O que provocou espanto? A lista dos amigos. É o meu sujeito. Mas qual é o núcleo do sujeito? Lista. Então, meu aluno, a lista provocou. Nada interessante falar a lista provocaram, né? É um erro de concordância. As denúncias contra o líder daquela entidade sindical revelavam muita inconsistência. E por que revelavam? Porque denúncias também apareceu no plural. Quando você observar núcleo singular, verbo no singular. Núcleo plural, verbo plural. Cláudia, se a nossa aula é de concordância nominal, por que você está trabalhando a concordância verbal? Falei para você que quando o verbo está distante do substantivo, sujeito, núcleo do sujeito, há uma tendência desse verbo concordar com os determinantes, com o artigo, e você viu que os erros anunciados foram erros onde o verbo deixava de concordar com o núcleo do sujeito para concordar com os determinantes do sujeito. E isso sim já interessa para a concordância nominal. Verbo não pode concordar com adjetivo, com artigo, com pronome, nem com numeral. Verbo concorda com o núcleo do sujeito. Beleza? Núcleo do sujeito no singular, acompanhado de expressão no plural. O que vai acontecer? É uma variação de caso anterior. Quando o núcleo do sujeito está no singular e está acompanhado de expressão preposicionada no plural, que completa ou altera o seu sentido, o verbo fica no singular. Por quê, professora? É uma regra. Então, se é regra, você precisa memorizar. Não deixe que a falsa noção de plural influencie a concordância. Vamos para exemplos. Essa diversidade de assuntos não agradavam ao leitor. Essa diversidade de assuntos não agradavam ao leitor. A pergunta é: está correta essa concordância? Para você julgar e acertar, procedimento a obedecer. Primeiro passo, procure o verbo agradavam. Segundo passo, localize o sujeito. O que agradava ao leitor? Essa diversidade de assuntos. Legal, meu aluno? Você observou que é um sujeito longo? É um sujeito constituído por muitas palavras? A palavra que interessa é o núcleo. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais importante? Diversidade. Agora, meu aluno, diversidade está no plural ou no singular? Singular. Então, aquele verbo pode aparecer no plural? Claro que não. Verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, qual é a redação correta? Essa diversidade de assuntos não agradava ao leitor. Se você continuar pluralizando, você cometerá uma falha de concordância. Então, a concordância feita com o plural de assuntos é uma contaminação que gera erro. De assuntos é um adjunto adnominal do núcleo do sujeito, diversidade. Verbo não concorda com esse termo acessório adjunto adnominal. A presença de assuntos levou erradamente o verbo para o plural.
Não podemos nos contaminar com o plural dos determinantes. Essa diversidade de assuntos não agradava ao leitor é a concordância correta, uma vez que o núcleo do sujeito encontra-se no singular. Você pensa que esta produção é rara? Esta escritura é mais comum do que se pensa. Sempre que o sujeito traz o seu determinante no plural, muitos brasileiros deixam de concordar verbo com o núcleo do sujeito e concorda verbo com determinante. Determinante não concorda com verbo. Determinante concorda com o nome. Com o nome, por isso, acionamos a concordância nominal. A relação das editoras está no anexo. A relação das editoras está no anexo. Mais uma vez, chama atenção. O verbo apareceu no singular. Cláudia, agora, está certo ou errado? Meu aluno, não confie em mim. Faça você mesmo o processo. Primeiro passo, encontrou o verbo? Está. Segundo passo, procure o sujeito. O que está no anexo? A relação das editoras. Sujeito longo. Qual é o núcleo? Relação. Relação está no singular. Então, se a relação que é o núcleo está no singular, o verbo no singular também. Não podemos falar ou escrever a relação das editoras estão. Estão por quê? Ué, Cláudia, eu concordei com editoras. E quem disse que pode? Não pode. Das editoras é uma adjunta de nominal do núcleo do sujeito relação. E adjunto não concorda com verbo. Verbo não concorda com adjunto. A encrenca causada pelos prefeitos foi resolvida rapidamente. Mais uma vez, resolvida porque foi encrenca, que está no singular. Se você comunica que a encrenca causada pelos prefeitos foram resolvidas, você observa algo absurdo? Porque se você fala foram resolvidas contaminado pelos prefeitos, o texto fica incoerente, porque não foram os prefeitos que foram resolvidos, foi a encrenca que foi resolvida. Isso gera um erro de interpretação. Você está entendendo tudo? Sempre que a informação causar uma angústia, causar a desinformação, pause a aula, não vale continuar. É melhor você administrar o posto. Como eu administro, professora? Meu aluno, isso é personalíssimo. Só você. A dica que eu posso dar é, se há muita informação e se você não está conseguindo administrar, pare a aula. Você ganhará um tempo, que é só seu, para organizar os seus estudos. Tempo e administração são dois requisitos para o seu sucesso. Existe tempo na sua vida para você estudar e se preparar? Cláudia, ótimo. Cláudia, mas há pouco. Não interessa. O pouco para quem administra é muito. E o muito para quem não sabe administrar esse tempo é nada. Existem muitos alunos que têm um tempo inteiro para estudar. E o que esses alunos fazem com esse tempo? Nada. Postergam. Já que amanhã eu não tenho nada para fazer, eu vou estudar amanhã. Aí chego amanhã. Mas já que amanhã não há nada para ser feito, eu vou estudar amanhã. Legal. Você vai continuar postergando os seus sonhos. No comum, a pessoa que não possui tempo é que de fato sabe valorizar o tempo. Então, se sobrou meia hora deste dia, essa pessoa já aproveita essa meia hora, porque essa meia hora pode não sobrar no dia seguinte. Então, mais importante que quantidade é a qualidade que você determina para o seu tempo. Estudar a língua portuguesa não é um piscar de olhar. Não, você tem que parar, tem que arrumar tempo. Não venha com a desculpa, eu não tenho tempo. Sim,
Tempo é produto escasso? É escasso. Não renovável? Não renovável. Mas sempre que nós queremos fazer algo, queremos fazer muito, nós arrumamos um tempo. E estudar, meu aluno, até de madrugada. Não é uma boa dica? É sim. Quantas noites eu dormi sobre livros? Porque eu trabalhava durante o dia, precisava alcançar e realizar sonhos. E qual era o tempo que eu tinha? O meu tempo era o tempo da madrugada. E eu balizava, e eu consegui, e eu sei que essa dica dada não é um sofrimento, não é um castigo. Eu só estou falando para você que é possível. Eu só estou falando para você que todo sofrimento, ele vai passar, mas as conquistas serão para sempre. Então, as suas horas de estudos, esse tempo dedicado ao estudo, se esse tempo é de dia, se é à noite, meu aluno, use-o bem, porque daqui a pouquinho você estará aprovado e não vai nem mais lembrar das noites que você dormiu sobre um livro, certo? Então, qualidade significa saber administrar o tempo dos estudos. Ok, Cláudia, a próxima é a mesma regrinha. Eu estou chamando a atenção para possíveis erros nas estruturas. A expectativa de ganhos é maior na bolsa. Nada de falar são maiores. E por que não, Cláudia? Porque expectativa está no singular. A preferência por pratos apimentados comprometeu a saúde. Cláudia, por que não comprometeram? Porque o núcleo está no singular. Eu não quero mais você se influenciando pelos adjuntos adnominais que aparecem colados ao núcleo do sujeito. Esses adjuntos, por mais que se encontrem pluralizados, eles não possuem forças para alterar número de verbo. A vida das pessoas pode mudar inesperadamente. Professora, por que não podem? Concordando com pessoas. Porque pode estar no singular, porque concorda com o núcleo vida, que também está no singular. A repercussão das decisões surpreendeu. Nada te surpreenderam. Repare que surpreendeu concorda com repercussão, que também está no singular. E aí, meu aluno, dominou todo o conteúdo ensinado neste bloco? Pois bem, para verificar se realmente reina a paz, eu quero que você faça a revisão das regras apresentadas nesse bloco. Faça a revisão com qualidade, porque existem mais regras e falarei sobre essas no nosso próximo encontro. Até daqui a pouco.